que ser aprovado, não. Não, vocês têm, mas o caso de vocês aí é uma questão de... Aí já é cursinho, já é uma questão de... É o óbvio que tem, né? Agora, o problema é que o terceiro ano tem muitos alunos que vão fazer Unifenas. Então tá uma loucura, porque o material do SAS é muito grande e a gente segue a sequência do material, né? Só que aí tem o desespero pela Unifenas. Então, eles vão ter aulas comigo à tarde, por exemplo, hoje à tarde, para a Unifenas, entende? Porque tem uma parte muito grande que é fazer Unifenas, então é complicado demais. E a parte, por exemplo, de genética, essas partes assim, eles são muito incipientes, né? Assim, sabe pouco, entende? É complicado. Mas vamos lá. Você vai dar aula de genética para eles hoje? Eu vou dar. Não, não, hoje eu tenho uma aula tarde com eles. Não, mas eu vou dar genética para vocês hoje, não tem problema, não pode ficar sossegado. Ah, tá. Ó, então aqui, eu acabei de dar agora, de ontem para hoje, eu dei aula para eles de biologia. Ontem, aí eu dei protozoose, hoje eu dei algas, hoje eu dei espongiários e hoje eu dei quinidários, de ontem para hoje. Nas duas aulas agora. É material eles colocaram livro didático na apostila, entendeu? Nossa. Põe aquelas aulas de 20 páginas. É complicado. E não tem como você, tipo assim, não dá, né? Tipo, falar, não, vou dar só conteúdo Como é OnlyFans. que você vai. Não, não tem jeito, porque lá tem a Maria Elisa, por exemplo, para fazer FUVEST, que faz Unicamp, você tem que seguir o Entendi. material, de qualquer forma, você tem que seguir o material, a sequência das aulas do material, entendeu? Quem que é Então, OnlyFans lá, Zé? a maioria. Eu acho É que a mais. Lia, a Laís. Não, não, essa você conhece, né? A maioria lá que é medicina. Agora, Ah, assim, dessa maioria, a sala deles tem 40 e poucos alunos, 44 alunos, a sala deles. Desses 44 aí, pelo menos uns 20 e poucos, aí vão, não, pode por mais de 25 vai fazer a prova da Unifenas. Tá? Mais de 25. é isso E mesmo. a gente tem que ter pelo menos 15 aprovações. Meu Deus. Ô, Zé, É uma sala boa. a Júlia Valinha ela não conseguiu entrar? Não tem jeito, o Enem dela era o Enem de treineiro, como é que ela ia entrar? Uai, a menina aqui de Machado entrou? Lá Não, em mas BH. com o Enem de treineiro, não, né? Devia Entrou. ser o Enem normal. O Não, Enem. Enem de treineiro. Ela estava no segundo colegial. Ela nem terminou o terceiro ainda, ela entrou na justiça. Não, não, mas ela passou na prova, então. Não, ué, ela fez, jogou a nota do Enem. Ué, então. Então, É, entrou agora agora, mediano, lá em eu, na BH. verdade, eu não sei que pé que tá a Júlia, não. O negócio da Júlia, não sei qual pé, não. Mas E eu acho ela que quer ela. Unifenas também. Que é, ué, a Júlia também. Nossa. Ali é cheio, ali é cheio. E ali vai aprovar bastante, porque eles são. Tem um grupo ali, ali é a sala do 8 a 80, sabe? Tem um grupo que quer muito, tem um grupo que não está nem aí com nada, mas um grupo muito pequeno, esse grupo que não está nem aí com nada. A Aham. maioria ali, eles são interessados, são bons alunos mesmo, sempre foram, desde o nono ano, Mas eles quem que sempre você foram. acha que passa, tipo assim, mais Ah, provável? ali tem muitos que vão passar. Ixi, ali tem aluno muito bom. Xavier, Maria Elisa, esse povo aí, Não, a, mas isso que é a federal, Leal, ué. namorada do coisa. Não, não, ali tem muita gente boa. Ixi, tem muita gente boa. Tem Lívia, não a Lívia do Antônio, tem aquela Lívia que é bem magrinha mesmo. Sei, sei, sei. Lívia. Tem a Lívia. Ih, muita gente, tem muito bons alunos ali. Tem condições de passar assim e Você tal. acha que a Lia passa de primeira? Ó, pelo menos a Lia do ano passado para cá ela tem se dedicado muito, viu? Mas vai depender dela. Tomara. A Lia mudou de vida do ano passado para cá. Tá? Mudou completamente. Mas vamos lá então. Começando aí a parte de estequiometria, eu já falei para vocês, eu só estou trabalhando conteúdos específicos, no caso da química, para a prova, tá? Então, essa parte de estequiometria é uma parte extremamente importante para vocês, tá? A gente vai ver um pouquinho aqui sobre a estequiometria, e no caso da estequiometria, você tem aqui algumas regras fundamentais, para que depois da estequiometria, a gente entre também naquela questão lá das reações orgânicas, tá? Reações inorgânicas e reações orgânicas, que também vai ser muito importante para vocês para a prova. Então, no caso da química e da biologia, dessa vez a gente está trabalhando com conteúdo exclusivo, né? Então, a gente está com um pouco mais aí de... Hoje
Um mês, né? Pouco mais de um mês para Só que 2 meses. 6 dias. 50 e poucos dias, vai. Mas se eles antecipar nessa prova, dependendo da situação aí, pode ser que, se for impostos e conseguir antecipar, pode ser que a gente faça essa prova daqui a um mês, quem sabe, já fica livre disso. Então, olha só, a primeira coisa que a gente vai ter aqui, ó, a gente vai na estequiometria. Primeira regra, escrever a equação química. Zé, mas e aí, na prova, você vai dar aquelas equações químicas meio complicadas, etc. Tal? Não. Eu creio que para você escrever a equação vai ser tranquilo, tá? Depois que você escrever a equação química, a gente tem que fazer aquele princípio fundamental, que é o balanceamento com os coeficientes da reação. E aí, Zé? Aí o balanceamento, a gente treinou muito isso. Você pode, se for o caso, depois a gente até volta mais à frente e dá uma aula de revisão sobre isso. Você vai usar o método de tentativa e você vai usar o método de oxidação, tá? Aquilo que melhor inferir ali naquela alternativa. Mas, normalmente, em questões de estequiometria, o método de tentativa ele já é eficiente, suficiente para você resolver o seu problema, tá? E, por fim, a gente vai fazer uma regra de 3 para a gente estabelecer aqui, ó, como é que a gente vai resolver uma determinada questão, tá? Só que antes de eu entrar nesse aspecto aqui, eu gostaria de passar outros conceitos para vocês, antes de eu entrar nos exercícios, que são os conceitos básicos, que às vezes a gente, como está conversando aqui, está falando aqui e tal, né? Parte do pressuposto que vocês conhecem alguns conceitos básicos, mas eu vou passar alguns conceitos básicos aqui da estequiometria, porque senão a gente entra no exercício, aí o que acontece? Muitas vezes você não aprendeu alguns conceitos básicos, então aí você fica com dúvida na hora da resolução dos exercícios, tá? Eu vou te passar alguns conceitos aqui bem simplesinhos e bem basiquinho. Vou te passar a partir do SAS, para que você não tenha dificuldade nenhuma na prova, tá? Então, assim, deixa eu passar aqui, eu acho que está no caderno deles aqui, então eu vou pegar o material do pré-vestibular do SAS para a gente usar aqui agora, para evitar aquilo que aconteceu no semestre passado, que a gente já entrava direto, aí você fala assim, Zé, não entendi direito e tal. Vou entrar aqui no cálculo 2, que é a base da estequiometria. Vou compartilhar aí a tela com vocês. Compartilhar outra. Para ajudar aí, ó, se você tem dificuldade, se você tem dúvida com relação ao cálculo estequiométrico, vamos dar uma olhadinha aqui então, tá? Nesses conceitos aí fundamentais da estequiometria. Então, quando nós falamos aqui em conceitos fundamentais da estequiometria, nós vamos ver aqui, tá? O que é mol? Zé, eu preciso aprender essa questão aí do mol, né? O que significa mol? O que é valor molar? O que é massa molar? Mas aí não basta eu saber aquela questão do número que ficou conhecido como número de Avogadro. Ah, não basta, Zé, só saber isso? Não, não basta. Você tem que saber além disso, tá? Mas além disso, em que sentido, Zé? Então, nós temos que saber, tá? Alguns conceitos que são bem básicos para a gente chegar nessa definição aí, ó, de mol, que é uma definição maior, tá? Então, vamos dar uma olhadinha aqui para você entender como é que nós fazemos aqui os cálculos estequiométricos, como é que nós desenvolvemos aqui as fórmulas desses cálculos estequiométricos. Vamos entrar, então, numa situação bem simples, que vai estar muito parecida, pelo menos no conceito, com a prova de vocês. Então, aqui ele vai falar sobre a introdução da estequiometria. Agora, algumas coisas que você tem que saber para a prova de vocês com relação à forma para eu mensurar a quantidade de matéria. Tá? Tem como eu mensurar a quantidade de matéria? O que é quantidade de matéria?
Bom, a quantidade de matéria eu posso estabelecer através do número de mols que eu tenho, tá, nessa matéria. Zé, então, essa questão do número de mols, qual que é a razão que eu tenho que estabelece para eu calcular o número de mols? Pois bem, na prova de física, vocês vão ter, tá, a questão, por exemplo, relacionada aos gases perfeitos. Aí, olha só, na questão relacionada aos gases perfeitos, você tem aquela formulazinha, né? Por você, nunca rezei tanto, PV igual a nRT, e nessa fórmula você tem o N. Zé, o que é esse N? O N é o número de mols do gás. Ah, então eu quero saber o seguinte, como é que o número de mols do gás ele varia? Bom, esse número de mols do gás ele está relacionado com a massa que eu estou trabalhando desse gás, que a gente chama de eminho, e com a massa molar, que a gente chama de emão, tá? Agora, por que esse emão, quando a gente quer saber a proporção do número de átomos e o número de moléculas que compõem esse gás, a gente estabelece esse valor como o número de Avogadro, tá? Que é o número 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá? Por que é esse valor? Então, você vai ter que saber alguns detalhes aqui, e aqui eu vou estabelecer a química. Lembra lá que na química, quando a gente fala de gases, você tem algumas transformações, tá? Na física, melhor dizendo, quando a gente fala de gases, você tem algumas transformações. Quais são essas transformações? Por exemplo, você pode ter uma isotérmica, você pode ter uma isobárica, também conhecida como isopiésica, tá? E você pode ter também aqui, ó, além dessa isotérmica, dessa isobárica ou dessa isopiésica, você pode ter também, Zé, um detalhe interessante, tá? Você pode ter também uma transformação isocórica ou isométrica. Ah, o que significa cada coisa dessas, Zé? Bom, isso tanto para física quanto para química. Aí, quando vocês viram essa parte lá na física, aí o Eric falou assim para vocês, numa questão relacionada aí à isotérmica, tá? Você tem a equação de Clapeyron, que é a PV igual a nRT, e você tem a equação geral dos gases. Toma cuidado com isso, tá? P vezes V sobre T, que é igual a P2 vezes V2 sobre T2. Toma cuidado com essas duas equações. Olha, Zé, se eu cortar as duas temperaturas, o que o Eric falou? Ele diz assim para mim, ó, numa dada transformação isotérmica, tá? Um gás mantido a uma temperatura constante, aí ele diz algo interessante para vocês. Ele diz assim, a pressão é uma razão inversamente proporcional ao volume, tá? Aí ele diz assim, olha, quem estabeleceu essa condição foram Boyle e Mariotti, tá? Que é a lei estabelecida pelos dois, Boyle e Mariotti, que estabeleceu essa lei, no caso da temperatura em Kelvin se manter constante. Aí ele disse algo interessante para vocês também, quando ele deu essa aula. Ele diz assim, numa dada transformação gasosa, se a pressão se mantiver constante ao longo do processo, a temperatura é uma razão aí não é inversamente proporcional, ela é diretamente proporcional ao volume. É diretamente proporcional ao volume. Aí diz assim, essa lei foi estabelecida por Gay-Lussac. E, finalmente, ele diz assim, numa determinada transformação gasosa, tá? Que se ela for mantida a um volume constante, que a gente vai ver essa condição aqui agora, tá? Então, se essa transformação ela for estabelecida a um volume constante, o que acontece? Você vai ter que a razão entre a pressão e a temperatura é uma razão diretamente proporcional. E para isso, para um gás supostamente ideal, que apresenta três variáveis, pressão, volume e temperatura, para isso você tem a lei de Charles, tá? Que é a lei que fala das transformações isocóricas. Então aí você tem que saber, tá? Ó, transformação isotérmica, lei de Boyle e Mariotti. Nesse caso, a pressão é inversamente proporcional ao volume. Lei de Gay-Lussac, transformação isobárica, ou como o Eric gosta de colocar na prova da Unifenas, isopiésica, tá? Isobárica ou isopiésica, a pressão permanece constante, aí o que acontece? O volume é diretamente proporcional à temperatura. E, finalmente, na lei de Charles, tá? Você tem uma isocórica ou isométrica, em que o volume permanece constante, e nesse caso, tá, a pressão é uma razão
diretamente proporcional à temperatura. Então, na isobárica, o volume é diretamente proporcional à temperatura. Na isocórica, a pressão é diretamente proporcional à temperatura. Por que isso é importante? Bom, tudo tem a ver aqui com a descoberta desse número, que a gente chama de hipótese de Avogadro. O que esse cara lhe disse, hein? Nossa, ele disse algo interessante, que eu achei bastante interessante, porque ele nos chamou aqui de hipótese de Avogadro. O que é essa hipótese? Bom, então, Zé, aqui ele chamou de massa molar. O que é a massa molar de um composto? Se a massa do composto é dada em grama, a massa molar é dada em gramas por mol. Como é que eu calculo a massa molar de um composto? Zé, eu pego, por exemplo, vamos pegar a glicose, que todo mundo sabe. Glicose é o C6H12O6. Bom, Zé, eu sei que o carbono, quando eu olho na tabela periódica, eu vejo o número de massa dele. Qual que é o número de massa do carbono? É 12. É mesmo, Zé, é 12. Qual o número de massa do hidrogênio? A massa do hidrogênio é 1. 1 que, Zé? Unidade de massa. U. Qual o número de massa do oxigênio? O número de massa do oxigênio é 16. 16 o quê? 16U, que é a unidade de massa. Então, essa unidade de massa, ela é 1/12avos, que é a massa atômica, da massa do elemento carbono, que a massa é 12. Então, presta atenção no detalhe. Tudo é comparado com esse elemento carbono. Então, eu quero saber a massa da glicose. O que eu faço? Então, se eu tenho 6 carbonos, e cada carbono tem a massa 12, eu vou pegar os 6 e multiplicar por 12. Tá? Eu vou ter 72. Aí, se eu tenho hidrogênio, tenho 12 hidrogênios, e cada hidrogênio tem a massa 1, eu vou pegar o hidrogênio e multiplicar por 1. Eu vou ter 12. 12 com 72 deu 84. 84, Zé. Isso. Se eu tenho oxigênio na glicose, eu tenho 6. Cada oxigênio tem massa 16, tá? 6 vezes 16 dá 96. Com 84 vai dar 180. Então eu posso dizer que a minha massa molar da glicose é 180 gramas por mol. 180 gramas por mol. Isso é a minha massa molecular, tá? Da glicose. Então, uma molécula de glicose eu tenho, em cada mol, eu tenho 180 gramas. Então, isso é fácil, Zé. É fácil. Então, tanto faz quando você está falando de massa do elemento isolado, você pode falar assim, que eu falei, carbono é 12U, unidade de massa. Se é 12U, isso representa 12 gramas por mol. Nossa, Zé, mas é fácil isso, hein? É extremamente fácil. 12U representa 12 gramas por mol. Então, Zé, agora ficou fácil para entender, ficou fácil. Então, a massa molecular do composto é quantos gramas esse composto tem, tá? Em 1 mol. Então, dá para eu calcular para cada composto? Dá. Ou você, no vestibular, você olha na tabela periódica para você descobrir a massa, ou normalmente é dado no enunciado. O cálcio é 40. Aliás, a massa do cálcio é... O cálcio, a massa dele é 40. Então, é dado lá no enunciado. Tá? O carbono é 12. Então, é dado no enunciado, normalmente. Gramas por mol ou em U. Pois bem, o que é a hipótese de Avogadro? A hipótese de Avogadro, ele começou a pensar assim, bom, se eu mantiver 3 elementos distintos, gasosos, em 3 recipientes de tamanho igual, e se nesses 3 recipientes eu estiver trabalhando com a mesma pressão, com a mesma temperatura e com o mesmo volume, o que eu vou ter aqui? Então, presta atenção. Aqui comparou o oxigênio, comparou com o dióxido de carbono, comparou aqui com o ozônio. Nossa, Zé, então aqui eu tenho todos eles aqui, dióxido de carbono, ozônio. Tem. Segundo essa hipótese dele, que é a hipótese de Avogadro, olha só a comparação que ele estabeleceu aqui, presta atenção. Toda vez que isso acontece,
mesmo que o oxigênio seja proveniente aqui, ó, de uma ligação covalente entre dois oxigênios, o CO2 aqui, idem, ligações covalentes entre o carbono central e dois oxigênios, e no caso do ozônio, eu tenho ligações covalentes entre três oxigênios. Ah, eu tenho aqui formulações químicas diferentes. Mas quando essas três formulações é mantida num recipiente do mesmo tamanho e são submetidas pelas três variáveis que determinam um gás perfeito, tá? Que é pressão, volume e temperatura, se eu não modificar essas variáveis, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer um detalhe bem legal. Qual detalhe legal, Zé? Ó, a quantidade de moléculas que eu vou ter aqui, ó, independente da formulação química, o número de moléculas para essas condições pré-estabelecidas, tá, serão exatamente idênticos. Porque aqui eu tenho uma isobárica, pressão constante, aqui eu tenho uma isotérmica, 0 graus Celsius, que equivalem a 300 Kelvin, tá? E aqui eu tenho uma isométrica. Nossa, Zé, isométrica ou isocórica. Todos aqui têm volume constante. Isso. Se as três variáveis que determinam, então, o gás, elas se mantiverem com pressão, temperatura e volume constantes, o número de moléculas é o mesmo. Só que ele sabia, e ele teorizou sobre isso, que você teria o mesmo número de moléculas. Só que tem um problema. Ele não sabia qual seria esse número. Ele não soube calcular qual seria esse número. Esse famoso 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Então, diante disso, como ele não soube calcular qual seria esse número, aí ficou, então, que o número era constante, mas qual é esse número? Não sabemos. Então, em meados do século XX, um outro cientista conseguiu definir, tá, e estabelecer um número que hoje é aceito pela CNPq. E esse número é o número 6,02 vezes 10 a 23. Então, o que ele diz aqui? Ó? Se eu tiver nesses três recipientes essas condições iguais, eu tenho aqui, ó, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Aqui, idem, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. E aqui, idem, 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Tá? Ah, então a quantidade, o número de moléculas é o mesmo? Sim. O número de átomos também vai ser parecido? Sim. Ah, então isso aí é bem legal, né, Zé? É bem legal. Então esse é o conceito, tá, que se encaixa para mol. Ah, então, Zé, esse número, embora ele tenha sido conhecido como número de Avogadro, não foi o Avogadro que estabeleceu, não. Colocaram o nome dele porque foi ele que foi o primeiro pensador para essa condição de volume molar, tá? Para essa condição de capacidade de compartilhamento molar. Então, colocaram em homenagem a ele. Aí, de acordo com essa hipótese, o que você tem hoje? Então, aqui tem um detalhe interessante. Aí você vai me perguntar assim, prova da Unifenas vai usar qual deles? Vai estar na questão, só presta atenção nisso. Então, ó, aqui eu tenho um mol de oxigênio, então. Aqui eu tenho um mol de CO2. E aqui eu tenho um mol de ozônio. Tá? Aí você vai estabelecer aqui o volume desse mol. Né? Qual que é o volume molar que eu tenho aqui? Então, nas condições normais de temperatura e pressão, eu vou ter aqui, ó, qual o número de mols que eu tenho aqui, Zé? Ou o número de moléculas que eu vou ter dentro desses três recipientes, independente do elemento. 6,02 vezes 10 a 23 moléculas. Nossa, Zé. Qual que é a temperatura que eu estou levando em consideração aqui agora na CNPq? Estou levando em consideração a temperatura, tá? Em cima ali, né? Falei para vocês ali em cima, estava 300, não 273. Peraí. Em cima ele levou em consideração... Peraí, deixa eu ver aqui. Em cima ele levou em consideração 300 Kelvin. 300 Kelvin é 27 graus Celsius, né? 27 mais 273 dá 300. Aqui era 27 graus Celsius, não zero, que eu falei agora há pouco. Agora aqui, ó, 273 Kelvin na CNPq, você leva em consideração aqui, ó, 0 graus Celsius, que é a mesma coisa que
273, tá? Kelvin. Aí você vai ter as pressões aqui, ó. Então, aqui eu vou ter 1 atm, 1 atm e 1 atm. Nessas condições, tá? Pré-estabelecidas pela CNPq, qual que é o valor do meu volume molar ao nível do mar, onde eu vou ter aqui a pressão de 1 atm, ou 760 milímetros de Hg, ou 101.300 newton por metros quadrados, que a gente chama também de Pascal. Qual o valor que eu tenho do volume? Bom, o volume é de 22,4 litros. 22,4 litros. Mas houve uma mudança, né, Zé? Houve. Nem sei se vocês sabem dessa mudança, mas atualmente a CNPq ela não considera mais esse valor 22,4. Ela considera o valor agora 22,7. Tá? Ah, Zé, então, na CNPq é esse valorzinho aqui, ó. Na CNPq, então, considera 22,7? É. Na prova da Unifenas, eu considero qual? 22,4 ou 22,7? Se preciso, vai estar determinado na questão. Pode ser um dos dois, tá? Mas vai estar explícito na questão. Agora, se você pegar 99% dos vestibulares, está tudo 22,4. Certo? Então, porque ainda segue o número da CNPq, o número antigo da CNPq. Beleza? Então, é tranquilo isso aqui. Bem fácil. Bom, Zé, agora, como é que eu vou usar esse número que a gente chama de número molar? Tá? Tem como eu usar? Tem. E você vai ter que saber como que você vai usar esse número através da aplicação de alguns exercícios aqui, ó. Primeiro exercício. Muito importante para a prova da Unifenas de vocês. Eu vou deixar aí até para você tirar um print aí, né? Vamos ler o exercício e vamos resolver em função dessa matéria aqui agora. Ele vai dizer assim, ó, ferro é um metal essencial para a vida, responsável pela formação da hemoglobina, da mioglobina e de certas enzimas. Apenas 8% do ferro ingerido são absorvidos e entram na corrente sanguínea. A dose diária recomendada é de cerca de 15 miligramas para adultos e de 30 miligramas para gestantes. Contudo, é sabido que café ou chá, em grandes quantidades, inibem a absorção de ferro. O ferro ajuda no crescimento, promove a resistência às doenças, evita a fadiga, anemia e garante uma boa tonalidade à pele. Supondo que uma colher de sopa de feijão possua cerca de 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro, uma gestante, para obter a quantidade diária de ferro recomendada, deverá ingerir. Vamos lá, então. Aí está vendo que ele te dá aqui a massa molar do ferro. Se olhar na tabela periódica, o ferro vai apresentar 56 U, aproximadamente. Então, significa que a massa molar do ferro é 56 gramas por mol. Nossa, Zé, beleza. Então, é facinho isso aqui. Agora, cuidado com o detalhe. Quais são as informações que ele está te dando aqui no exercício? Ó, primeira coisa, 8% do ferro ingerido é absorvido e entra na corrente sanguínea. Beleza. Aí diz assim, que a dose diária recomendada para os adultos, de uma forma geral, é 15 miligramas por dia. E para mulheres grávidas, 30 miligramas. Como ele está pedindo aqui para gestante, a dose que nos interessa é 30 miligramas. Tá? Então, veja só. Se em 1 mol de ferro eu tenho 56 gramas, ó, em 30 miligramas para gestante, o que é 30 miligramas? É 0,03. 30 miligramas. 0,03, o que, Zé? Gramas. 0,03 gramas. Eu vou ter X mol.
Então dá para a gente resolver isso? Dá, quer ver só? Vou fazer a resolução dele aqui. Só para você ver como é que a gente vai resolver isso aqui. É bem facinho. Deixa eu abrir aqui. Olha que legal aqui, ó. Ah, mas isso aí é bem basiquinho, né? É bem basiquinho. Só que se você não souber o basiquinho, você vai se enroscar na prova. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui projetar para vocês a resolução. Ô Zé, você acredita que tava com suspeita de... Ainda tô, né? De estar com apêndice? Apendicite? Apendicite, é. Não, mas aí vai travar a tua perna, dói demais, normalmente é o abdômen Então, fica estendido. tava doendo demais meu abdômen, muito mesmo, lado direito só. Aí eu fui no médico ontem, ele falou assim que pode ser um início de apendicite e que aí ele vai ver que eu tomei 2 remédios ontem, aí ele vai ver que se não melhorar, aí eu vou fazer exame, fazer aquele ultrassom. Não, E mas se ó, não mostra no ultrassom como é que está o teu exame de sangue. Tem que ver se você está com leucocitose. A primeira coisa que tem que ver para apendicite é leucocitose. o leucócitos? Como é que tá teus leucócitos? Porque Leucócito tá passa alto. de 10 mil. Passou de 10 mil? Tá alto meu leucócito. Tá, então você pode estar, ó, eu vou te informar. Pode ser apendicite, pode ser infecção renal, tem que ver a tua urina, se está com cheiro forte da urina, se está ardendo. Não tô com infecção de urina. Não tá? Você fez exame de urina? Fiz exame antes de ontem, já saiu o exame. Tá. Então, existe a possibilidade, sim, de apendicite. Então, exame de urina, a gente pode, mas a gente tem que descartar, mas tem que ver o exame renal. Não, mas não vai estar nos rins, tá? Então, ou você tá, mas alto quanto que tá teu leucócito? Acima de 10? Meu leucócito, ele fica 11 mil. Ah, então pode estar no começo da apendicite mesmo. O meu com 12 mil já tirei já, quando me deu apendicite. Então, mas aí eu tenho que ver, porque meu vestibular é daqui 1 mês, né? Não, apendicite você recupera rapidinho. Apendicite não tem nada, não. Você não pode deixar para se supurar dentro de você. Se ela estourar, aí sim, tem que ficar internada, tem que ficar tirando aquele líquido, etc. Fica até 2 meses internado. Tem que tirar enquanto ela não supura. Se for, tem certeza. Mas Por isso aí que eu eu vou fazer recomendo exame. que você venha para Alfenas. Não faça cirurgia em Machado, não, viu? Ah, não. Vou ir ao Fena se precisar, vou fazer aí mesmo. Faz com o Dr. Luiz Carlos aqui. Dr. Luiz Carlos, que é gastro. Então, mas ele falou também que pode ser porque eu tô muito nervosa. Não, então, você pode estar. Você não tem problema nenhum de útero, nunca teve nada, não, Marcelo? Eu tenho cisto. Ah, você tem ovário policístico. Tenho. Tá, então pode ser também dor de ovário, isso aí, viu, Marcelo? Então, ele disse Tem que isso fazer também. ultrassom para ver. Eu vou fazer ultrassom hoje. E outras, o meu corpo, ele tá dando choque, sabe? Eu tô até falando. Não, você tem que andar um pouco descalça, filhona. Isso não tem nada a ver, não. Isso é normal. É porque você está andando. Você está andando muito de sapato dentro de casa. Você tem que andar descalço um pouco. Você tem, o teu corpo, os neurônios, eles funcionam com impulso elétrico. Se você Mas fica é só falar de vestibular que meu corpo dá choque. Não tem nada a ver com vestibular isso, não. Isso aí, ele dá choque porque você está andando... Na hora que você vai tomar banho, também tenta pôr um pouco mais o pé no chão, tá? Ter contato com a superfície mesmo, etc. Tal, e andar um pouco descalço dentro de casa, porque aí você descarrega essa corrente elétrica neuroquímica que nós temos. Tem que descarregar. Senão você põe a mão no negócio de metal, tem hora que você vê assim, dá choque mesmo, isso é literalmente choque. O meu não é de colocar a mão em metal, não. É tipo assim, não, pode colocar a mão em outra pessoa também. Não pode ser só metal, não. É isso mesmo. Estou falando metal, porque o metal é um bom condutor, né? Como é um bom condutor, a tendência é você sentir o choque mais rapidamente, porque é um bom condutor, certo? Mas pode ser outros também. Tá? Então, assim, lógico. Você tem o aspecto emocional? Tem, mas
esse negócio de aumentar a leucose, você está com leucocitose. Isso aí já não é emocional, já é um aspecto, uma coisa que não está legal. Você deve estar com algum tipo de infecção mesmo, entendeu? Ou pode ser no ovário, ou pode ser no apêndice. Aí tem que avaliar, porque não tem exame que mostre o apêndice. Esse que é o problema. Não, não dá para ver o apêndice. Não, o apêndice não dá para ver. É muito difícil, a não ser que o teu é muito exposto, mas não dá para ver através de exame. O apêndice é só na hora que ele carca, assim, na hora que ele aperta o seu abdômen, pede para distender, ele aperta o seu abdômen em cima aqui, do lado direito. Aqui, eu vou até te mostrar aqui o meu, ó. Aqui, ó. Onde eu cortei, tá vendo aqui? Ah, sei. É aqui, ó, tá? Só que o cara que fez minha cirurgia aqui, ele é especialista. O cara fez um cortinho desse tamanho aqui, ó. Tem gente que abre aqui igual abre porco, né? Faz um corte desse tamanho e fica lá para achar o apêndice. Então, é o seguinte, eu fiz a cirurgia, tinha 20 e poucos anos, 27, eu acho, 27. Aí é o seguinte, na hora que o meu não deu dor, assim, dor aguda. Tem muita gente que dá dor aguda, trava a perna, aquela coisa. O meu parecia que eu tinha um gás aqui, ó, debaixo da barriga, debaixo do umbigo. Parecia que tinha aquela dorzinha de gás. Só que doía mais debaixo do umbigo, não doía tanto do lado direito. Aí eu cheguei no médico, fui lá no médico que é amigo meu e tal. Aí ele me atendeu no sábado. Eu falei, não, deita aí, deixa eu ver o que você tem. Ele falou, tem 3 dias já que tá com essa dorzinha. Na hora que ele apertou em cima do apêndice, na hora que aperta, quando é apendicite mesmo, na hora que aperta, o médico dá aquela apertada assim, distende o dedo, você tá louco. Parecia que tá enfiando uma faca dentro de mim, entendeu? Aí pediu o exame de sangue na mesma hora. Aí fiz o exame de sangue e falou, não, isso é apendicite, vamos tirar hoje. Vamos tirar hoje. Aí Depois eu vou te mandar meus exames para você ver como é que tá. Aí no sábado mesmo ele tirou. Foi no sábado à noite, já internei, me deu a hack lá. Aí tirou. Foi rápido. Agora a recuperação é rápida. Eu tenho muito medo de fazer cirurgia. Não, 7 dias. Agora, se supurar dentro de você, aí é outra coisa. Aí o problema é complicado. Você não pode deixar estourar. Se estourar, aí você corre risco até de sepse. Aí infecção. Ué. Porque o apêndice, ele é aquela primeira porção do intestino grosso, né? Então, ali, ó, e você está na idade de dar defeito no apêndice mesmo, viu? Essa idade tua aí, ou é na fase de 11 anos, 17 para 18, ou antes dos 30, que é muito comum. Então, ó, ele fica encostado no peritônio. Acho que você já viu um porco aberto? Quando o porco é aberto, assim, você vê o sistema digestório dele, que tem aquele véu, né? Aquele véu é o peritônio, é igualzinho o nosso. A gente tem aquele véu que protege todo o sistema digestório. Como o apêndice está encostado no peritônio, a infecção do apêndice pode passar para o peritônio. Se a infecção passar para o peritônio, aí você passa a infecção para tudo aqui, ó, infecção generalizada. Então tem que tomar cuidado por isso, porque quando ele rompe, o cara vai ter que abrir o seco, fazer um cortão, se ele estourar, vai ter que lavar você por dentro. Você sabe o que é lavar por dentro? Tem que lavar os órgãos, tudo, para diminuir o foco de infecção. Então, assim, tem que ir no especialista para tirar isso da cabeça. Tá? Não, se eu fizer, tipo, eu vou levar meu exame para ele hoje lá. Aí, se ver que tá alterado, aí eu vou para Alfenas. Não, vem aqui com o Dr. Luiz Carlos. Aí você já procura aqui na Cruz Preta, ali, vai direto no Alzira. O Alzira aqui não tem paciente Covid, tá? Você vai direto para o Alzira e vai atrás do Dr. Luiz Carlos Andrade. Justo antes da prova tinha que dar isso. Que antes da prova, ainda tem tempo ainda, pô. Em 50 dias, antes da agora, eu já tive aluno que teve que operou na semana da prova e fez a prova, já aconteceu isso, operou de apêndice. Aliás, depois você pergunta para o Henrique aí, ó, o Henrique, o ano passado, não me engano, o Henrique, o ano passado, ele teve apendicite também, ficou uma semana, só que o Henrique ficou uma semana internado. O Henrique, ele fez, o Henrique foi aqui no Alzira, se não me engano, foi tem os dois lá, os caras mais novos lá, esqueci o nome deles, agora fugiu o nome. Os 2 caras jóia também. Só que fizeram a cirurgia de apêndice dele por videolaparoscopia. Aquela que você enche, né, de ar, entendeu? Sei. Pelo umbigo. Aí fizeram por vídeo. Mas o Henrique ralou um pouquinho, ficou uma semana sem na aula, mas resolveu. O Henrique teve agora recente também. O Henrique, aquela idade antes dos 30, dá zebra também. Pode dar zebra, né? Vamos ver o que vai dar. Não deixa esse negócio, não, senão depois complica. Bom, vocês estão vendo aí, né, a resolução aí, tá, dá para ver aí, tá, né? Então, olha só, o que ele te deu? Ele deu o ferro,
em 56 gramas por mol. Então, qual que é a dose diária recomendada? Ó, a dose é 15 miligramas para adulto e 30 miligramas para gestante. A dose recomendada por dia, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, 1 mol de ferro, ó, 1 mol de ferro, eu tenho 56 gramas. Ah, Zé, ele quer saber quantas colheres que a gestante tem que tomar por dia para que ela consiga ter, né, em nível de sangue, ela consiga ter 30 miligramas. O que eu fiz aqui, ó? Eu dividi o 30 por 1.000 para passar miligramas para grama, aí deu 0,03 gramas, tá? Então, ó, se 1 mol de ferro eu tenho 56 gramas, aquilo que ela precisa ingerir diariamente, que é 0,03 gramas, tá? Eu preciso de quantos mols de ferro? Então, fiz aqui uma regra de 3 simples, multipliquei em x, aí vai dar aqui, ó, 0,03 dividido por 56. Então, qual o valor que eu encontrei aqui, Zé? 5,4 vezes 10 a menos 4 mol de ferro. Ah, então, Zé, eu quero saber agora, ela precisa ingerir 5,4 vezes 10 a menos 4 mol de ferro para ela atingir essa concentração sanguínea de 30 miligramas, né? Exatamente. Tá? Então, o que, que eu faço aqui? Ó? No enunciado, ele te deu que uma colher de feijão, ela tem, ó, 4,4 vezes 10 a menos 5 mol de ferro. Então, presta atenção. Para eu ter essa concentração molar aqui, ó, de 5,4 vezes 10 a menos 4 mol de ferro, quantas colheres de feijão essa gestante precisa ingerir para que dentro desse valor 5,4 vezes 10 a menos 4, ela esteja ingerindo 30 miligramas, tá? Então, outra regra de 3. Então, estequiometria, os cálculos, a gente vai conviver aqui basicamente com regras de 3. Então, o que, que eu fiz? Ó, ele deu o enunciado que uma colher é 4,4 vezes 10 a menos 5. Quanto que ele precisa ingerir por dia? Ele precisa ingerir 30 miligramas. 30 miligramas equivale a 5,4 vezes 10 a menos 4 mol. Aí eu fiz a regra de 3. Ó. Em 5,4 vezes 10 a menos 4 mol, qual o valor aqui? Ó? Marcela, isso aqui te lembra o que na física, hein? Quê? O que lembra essa letra aqui na física para você? Não estou falando de trabalho, não. Lá no movimento cinemático, o que te lembra aqui na física? Uai, não é o Watts? Não é o Watts? O quê? Como é que chama? É Watts mesmo, uai. Ah, não, também. Mas quando ele é minúsculo aqui, ó, letra ômega, lembra o quê? Esquece da ômega. Lembra o quê para vocês na física? Aquela fórmula do Wilson, Velho e Raimundo. Velocidade angular. O Wilson, Velho e Raimundo. Meu Deus. Olha só. Tá, velocidade angular. Então te lembra movimento circular, né? Exato. Agora eu vou te perguntar o seguinte: será que a bicicleta cai nessa prova? Ô Zé, você tá sabendo tudo que o Eric falou, você tá falando aqui. O que você acha? Você acha que vai... Você tá sabendo tudo? Você falou dos gases perfeitos, agora você falou da bicicleta. Vamos lá, então. Olha só. Não, então, Zé, fala mais, por favor, Zé. Pra você ver que eu tô muito nervosa. Não, eu só tô perguntando. Ó, se você lembrou do ômega aqui, você lembrou da velocidade angular, certo? Uhum. Você lembrou da velocidade angular? Será que a bicicleta, né, vai cair na prova? Se você comparar, será que cai? Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. É essa fórmula, né? Hã? É essa fórmula, né? Que você faz a velocidade linear, né? Relacionada à velocidade, o quê? Angular. E o raio. Isso. Exatamente. Ai, meu Deus. Não, mas não estou falando dessa forma especificamente, não. Né? Estou só falando assim, será que você vai precisar utilizar a velocidade angular da forma na prova, para bicicleta, para movimento circular uniforme? Estou só perguntando. Eu só estou colocando uma situação. Olha, meu Deus. E escala termométrica? Então, olha só aqui, ó. Nesse caso que eu vou multiplicar em x, eu vou dividir o 5,4 por 4,4, o 10 a menos 4 por 10 a menos 5. Eu vou chegar nesse valor aqui, ó. 12 colheres de feijão, tá?
12 colheres de feijão. Bom, escala termométrica, Marcelo, será que Rankine e Remir caem na prova? Essas escalas? Se ele te dá os valores, por exemplo, Remir vai de 0 a 80, a escala termométrica, tá? Rankine vai de 492 a 672. Se ele te dá o valor e pedir para você converter uma temperatura na escala Fahrenheit, por exemplo, né, F-32 sobre 180, para você comparar com Rankine também, que tem a escala em 180 partes, dá para você comparar direto? Dá. O exercício é de graça e a escala fica muito fácil, tá? Se ele te der Remir, por exemplo, se ele te der Remir com a escala Kelvin, você vai ter que comparar na prova assim, ó, T menos 273, tá? Sobre 100, que é 373 menos 273, que é igual Remir, R menos 0, sobre o quê? 80 menos 0. Então, R sobre 80. Aí você compara. E de Kelvin você passa para Remir. Mas aí você vai ver, tá? O Remir é como? Hã? Remir. A escala Remir é uma escala francesa. Você escreve Réaumur. Réaumur, aham. Aí é uma escala que foi escrita, foi determinada por esse Remir, vai de 0 a 80 essa escala. Aí você pode comparar com a escala Kelvin, que vai de 273 a 373, então 0 para o ponto de gelo, tá? Aí você pode comparar com o ponto de ebulição. Agora, você tem que tomar cuidado, que na prova, de repente, não é só conversão de escala, é variação de temperatura que vai cair. E quando tem variação de temperatura, você tem um intervalo de temperatura que você tem que analisar, tá? Então, aí você tem que tomar cuidado. Bom, mas vamos lá. Mas escuta, o Remir é R menos o quê sobre 80? Não, o Remir vai de 0 a 80. Ponto de gelo 0, 80 ponto de ebulição, tá? Então, se vai de 0 a 80, então você tem que fazer lá a escala, né? R menos 0, 80, que é o ponto de ebulição, menos o ponto de gelo, que é 0. 80 menos 0. Ah, tá. Então fica R sobre 80 mesmo, para aplicar na fórmula. Só que não vai cair tão fácil assim, né, Marcelo? Ele vai te dar duas escalas lá, por exemplo, ele vai te dar uma escala X, tá? Com certeza. Você comparar com uma outra escala. Aí vai te dar 2 pontos na escala X, pra você comparar com a outra escala que está em Celsius. Aí ele te quebra porque ele coloca assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo, 40 graus Celsius equivalem, por exemplo, a 120 graus X. E ele te dá lá, sei lá, 80 graus Celsius equivalem a 240x, por exemplo. Aí você tem que fazer uma fórmula para você converter, né? Da escala X para a escala Celsius. Então, aí, lógico que não vai ser tão simples assim. Então, vamos voltar aqui. Então, nesse caso aqui, ó. Deixa eu voltar lá no segundo exercício. Então, você viu que o primeiro exercício é bem fácil. Vamos voltar agora no segundo. Vamos fazer os da apostila primeiro. Não entrou aí não, né? Deixa eu ver. Não. Ainda não. É que saiu aqui, eu não sei por que ele saiu, não era para ter saído. Cadê aqui, ó? Química, aqui. O Eric falou que ele fez uma prova para vocês tirarem 0, mas acho que não. Aí o que eu vi, exagerou. A prova tá fácil. Nossa Senhora. O que mais que você acha que pode cair lá? Na hora que eu vi, eu falei assim, não, isso é exagero, isso aí... Você podia ter complicado um pouquinho mais a prova. O que mais que você acha que pode? Não acho mais nada. Olha só, aspartame. Vamos lá. Agora eu quero saber de biologia também, porque biologia a prova é fodida toda vez.
Biologia, você vai acertar 2 questões, Marcelo. 2? No máximo. Aspartame eu vou te pegar pelo menos em 4 questões, pegadinho, entendeu? Que é normal. Nossa, Zé, não fale isso não, tá essa louco? prova de simulado agora, você vai errar todas as questões. Tá? Pode escrever. Escreve, Marcelo, dia 3. Depois vai falar, Zé tinha razão, Zé é louco. Para. Calma. Não, às vezes o simulado não vai dar para você fazer, que você vai estar operado de apendicite. Aspartame Eu vou fazer sim, Zé. Edulcorante, faz isso no hospital. É um edulcorante artificial, adoçante dietético, que apresenta potencial adoçante 200 vezes maior do que o açúcar comum, permitindo seu uso em pequenas quantidades. Muito usado pela indústria alimentícia, principalmente nos refrigerantes diet, tem valor energético que corresponde a 4 calorias por grama. Tá aí. É contraindicado a portadores de fenilcetonúria. Será que fenilcetonúria cai na questão de genética, de biologia, hein? O que significa fenilcetonúria, hein? É o teste do que, hein? Uma doença genética rara que provoca o acúmulo de fenilalanina no organismo, que é uma isso? Causando retardo mental. Não sei. Será que na questão genética vai ter isso? O IDA, índice diário aceitável, desse adoçante é 40 miligramas por quilo de massa corpórea. Então, ó, o índice diário aceitável é 40 miligramas por cada quilo de massa, tá? Corpórea. Aí ele vai te dar assim, ó, com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame, quem gosta aí de adoçante, né? Que é o Zé, não tá compartilhando, não. Hã? Não tá compartilhando, não. Não tá passando aí? Não. Tá só o C. Uai. Peraí. Mas que zica, hein? Fenilcetonúria é o acúmulo de aminoácido. Fenilcetonúria é aquele teste do pezinho, Marcelo, que faz lá para ver se a criança tem algum problema já no início, tem algum problema de formação. É o teste do pezinho, criança. Compartilhou aí agora ou não? Agora sim. É que aqui deu um erro aqui ao compartilhar, escreveu mesmo. Agora aí, deu. Com base nas informações do texto, a quantidade máxima recomendada de aspartame em mol que uma pessoa de 70 quilos de massa corporal pode ingerir por dia é próxima de. Então, aqui, ó, te deu o enunciado. Você pode tirar um print, tá? Do enunciado. Aqui, o enunciado, basicamente, ele está falando aí do aspartame, tá? Mas o que interessa no enunciado aqui para a resolução da questão, que ele está te dizendo que o índice diário aceitável desse adoçante é 40 miligramas por quilo de massa corpórea. O que interessa é isso aqui, ó, 40 miligramas por quilo de massa corpórea, tá? Aí vai te dar aqui, ó, ele quer saber, então, qual que é a máxima recomendada de aspartame para uma pessoa de 70 quilos. E ele te deu aqui, ó, a massa molar do aspartame, que é 294 gramas por mol. Então, vamos raciocinar aqui. Ô Zé, se 1 quilo, né, a pessoa ela pode, então, absorver até 40 miligramas, 70 quilos, 70 vezes 40, vai dar 2,8 gramas. Né, Zé? Mas dá para você fazer de uma forma bem didática, assim, para facilitar, para a gente enxergar de uma forma melhor? Dá, com certeza. Então, vamos lá. Olha só aqui, ó. Vou colocar aqui, ó. Tá aqui, ó. Vamos fazer aqui só para você ter a proporção, ó. O Zé, é 40 miligramas que ele deu do aspartame, do adoçante, para 1 quilo de massa corpórea, né? Você pode pôr 1 quilo aqui, Zé? Posso, claro que eu posso pôr 1 quilo. Porque embaixo aqui está falando de pessoas de 70 quilos. Então, quilo eu posso cortar com 1 quilo. Então, dá para você fazer, então, com 1.000 gramas, com 70 mil gramas? Dá para eu fazer, Zé. Mas por que você está colocando tudo em grama aqui, Zé? Miligramas você passou para grama. 40 miligramas dividido por 1.000, eu passei para grama.
Porque vocês têm problema com unidade, muitas vezes. Por isso que eu estou colocando tudo em gramas, tá? Aqui dá para cortar, não tem problema nenhum. Tá? Podia ser quilo com quilo e aqui podia ser grama com grama. O X aqui é sair em grama. Mas, para evitar qualquer problema, coloco tudo na mesma unidade para facilitar a visualização de vocês, tá? Então, aqui você vai ter o seguinte, ó. Ah, mas eu posso pegar, então, Zé, posso cortar esse aqui, ó, esses 3 zeros com esses 3 zeros? Posso. Fica 70 vezes 0,04. Quanto que dá isso, Zé? Significa que uma pessoa de 70 quilos, tá? Ela pode ingerir, no máximo, 2,8 gramas de aspartame dia. Nossa, então isso é facinho, Zé. É facinho mesmo. Quem disse para você que era difícil? Só que essas continhas aqui na hora da prova é que confunde muitas vezes a tua cabeça, tá? Então, porque tem a parte da química, que é a parte da estequiometria, que envolve regra de 3, é matemática pura. Então, você vai ter aqui, ó, no aspartame, eu tenho 294 gramas por cada mol. Ou seja, 1 mol de aspartame, eu tenho, então, 294 gramas, Que legal! Aqui para a Marcela lembrar aqui de novo, ó, do ômega minúsculo, né? O ômega a gente representa ou para uma, como é que chama aquilo lá? Ferradura de cavalo, né? Parece uma ferradura de cavalo. E a gente representa assim também, né? Só que assim não, aqui é um W, mais W, né? Ele fica mais uma redondinho assim, ó. Aí você tem um W que é 2,8 gramas. Então presta atenção aqui, ó. Você vai ter aqui, ó, uma regra de 3 simples. Então qual que é o valor do W aqui, ó? Eu vou achar que 2,8 dividido por 294, eu vou ter esse valor aqui, ó. 0,0095 mols, Ou seja, 9,5, se a vírgula vir para cá, né? 9,5 vezes 10 a menos 3 mol. Ah, então, Zé, em mols, em gramas é 2,8 gramas. Agora, 2,8 gramas de aspartame, em mol, representa quanto? 9,5 vezes 10 a menos 3. Nossa, Zé, isso é facinho. É muito fácil. Isso que eu estou dizendo. Uma questão que você precise de raciocínio estequiométrico, você não tem necessidade de não tem necessidade de errar. Não tem como você errar. Você tem que acertar, obviamente. A Maria Eduarda, aliás, a Maria Fernanda vai acertar com certeza. Tá? É uma questão dessa aqui. Não tem a menor dúvida com relação a isso. Giovana e Maria Fernanda. Marcela não gosta de química, né? Ai, Deus do céu, você me ama, né? A Marcela, que não gosta de química, pode ser que ela tenha um probleminha. Aqui, ó, letra B. Ai, como você me ama. 9,5 vezes 10 a menos 3. E esse exercício aqui, Marcela, toma cuidado com esse exercício. Esse tipo de exercício. Que aqui tá compartilhando normal aí, né? Tá. O metano, que é o CH4, eu vou perguntar para vocês assim, primeira pergunta que eu faço para vocês, né, só a Marcela fala, né, o pessoal aí responde no chat, mas eu não vejo aqui, porque aqui agora só parece que eu estou apresentando. Eu não estou me vendo aqui agora. O Google Meet tem esse problema, o Zoom, você via também você falando. Ó, o metano, primeira pergunta, Marcela, qual tipo de hibridização que eu tenho no metano? Espera aí. Já demorou muito, Marcelo. Calma. SP2. O metano, Marcelo? SP3. SP3. Qual tipo de geometria que eu tenho no metano? Espera aí. Geometria molecular. Trigonal? Não, metano. Se é SP3, qual tipo de trigonal tem que ter um SP2? Tem que ter uma ligação pi. Se você demorar esse tanto aí, Marcelo, se a prova da Unifenas... eu demoro. Pode falar aí, o Henrique. Se a prova da Unifenas for em 8 horas, você não faz. Nossa, Zé. Ué, desse jeito aí, ó. Tetraédrica, Marcelo, pelo amor de Deus, velho. Não é 4 SP3? 4 Não, calma aí, deixa eu ver o que é. Ué, tetraédrica. É trigonal plana sim, uai. Metano, Marcelo, você tem só ligação sigma, não tem ligação pi, ué. É o C e 4H. Como é que é? Tetraédrica. Não é o CH2O, por exemplo.
Então, deixa eu te perguntar uma coisa. Se fosse CH2O, é trigonal plano. Deixa eu te perguntar outra coisa. Qual que é o ângulo formado em cada ligação sigma? 109. 109 e 28 minutos. Nossa. Tá vendo, mas você errou quase todas as... É um detalhe assim, bem simples que eu perguntei. Não fiz assim pergunta difícil, não. Mas tudo bem. Não, consigo fazer agora. Se eu colocar no papel, eu consigo. É um gás... Aqui você tem, ó, é um gás incolor. E se cair na prova de química falando sobre metano e o efeito estufa, qual que é a relação que você faz? Uai, o efeito estufa causa pela alta quantidade de metano. Tá, mas além do metano, qual que é o outro gás essencial para o efeito estufa? CO2. CO2, beleza. Aí, ó, esse metano, onde você tem a maior liberação do gás metano? Esse você não pode errar, que você pode cair até na geografia, né? E a prova do Cobrinha dessa vez está muito prática. Hein? Aonde que você... Qual que é o grande problema que nós temos de gás metano hoje no mundo? Quem que libera muito gás metano? Uai, não sei. A pecuária, ué. O boi, o gado. Eles não realizam ruminação lá, não libera gás metano? Não libera flatulência, etc. tal, não libera gás metano? Então, a grande dificuldade hoje para o efeito estufa é a pecuária. Cuidado com isso, viu? Pecuária. Então, você tem que tratar da população do mundo inteiro, cada vez mais você tem mais bois sendo criados, mais gás metano liberado para a atmosfera, que contribui também, muitas vezes a pessoa acha que é só o CO2, né? E não é, o gás metano também pela pecuária. É um gás incolor, inodoro, insolúvel em água e solúvel em álcool. Aqui, interessante que essa questão de solubilidade aqui, ó. Ai, eu morro de dó, mas nem ligo. Eu quero ver as reações orgânicas de esterificação. Tá? Nossa, aí eu quero ver. Então, olha só. Depois a gente vai chegar lá. É encontrado nos pântanos. Essa questão não vai ser muito fácil, não. Eu me prometo para vocês que a questão envolvendo reações orgânicas não vai ser muito fácil. Onde se forma devido à fermentação anaeróbia. Ó, fermentação anaeróbia também está na prova de vocês. Sofrida pela celulose, não na de química, na de biologia. Sofrida pela celulose sobre a ação de micro-organismos, recebendo, tá, também o nome do gás dos pântanos. Nas minas de carvão, quando misturado com o oxigênio do ar, constitui o gás grisu, que é o principal componente do gás natural. O ano passado eu dei uma aula para o segundo ano só sobre gás grisu, olha que legal. Se em um cilindro metálico há 5,6 litros desse gás, na CNTP, calcule o número de moléculas nele presentes, tá? Então, presta atenção no detalhe aqui. Nós estamos trabalhando aqui com gás metano. Você sabe o que dá mais raiva na prova de biologia da Unifenas? Sabe o que dá mais raiva? Isso aí mata o aluno, que já aconteceu, muitos quase infartaram na prova. O aluno sabe que vai cair isso, eu falo para ele, ó, vai cair fermentação, vai cair respiração aeróbica. Ele estuda isso, chega na hora, ele vai fazer a prova e erra a questão. Isso mata de raiva. Aí fala, pô, eu sabia que ia cair isso. Né? Chega na hora, aí a Marcela vai fazer 6, erra 4. Aí, mas não é possível. O Zé falou que ia cair sistema excretor, eu sei tudo sobre o sistema excretor. Como é que ele me pega numa situação? Aí quer me matar, né? Aí eu vou te falar uma coisa. Não. Vou te falar só uma coisa. Vai dar certo, Marcela. Você vai se garantir na química. Eu vou te falar uma coisa exatamente. Olha aqui. Você tá vendo tanto que eu tô me esforçando. Tá vendo, Zé? Se você falar umas asneiras pra mim que nem vai ter na prova, só pra me pôr medo... Ah, que pôr medo? Eu sou de pôr medo em alguém. Ó, a prova da Unifenas sempre é medíocre. Mas o problema são as armadilhazinhas que vocês caem. Esse é o problema. E você não vai passar uma aula pra gente de armadilha? Não, armadilha é surpresa. Surprise. Olha só. Então aqui eu tenho... É isso que eu te falo, viu? Deus tá vendo tudo. Eu tenho aqui o volume molar. É só pro terceiro ano que eu tô autorizado, Marcelo. Eu tenho aqui o volume molar, que é 22... Você fala isso só pra ficar puto da vida. Essa Marcela já pegou. Nossa, você conhece 22,4 litros por mol. E o número aqui de Avogadro é 6,02 vezes 10 a 23 mol
a -1. O que eu tenho que fazer aqui? Não, Marcela, não é para ficar, não. Eles estão tudo tranquilo. E o pior é que, sabe que eles tiveram a cara de pau de me falar ontem, terceiro ano? Você fica respondendo as coisas que a Marcela fala. Eu acho que eles andam assistindo algumas aulas do cursinho aí, que tem no canal. Aí eles falaram assim, nossa, mas você fica... A Marcela, você dá dica para a Marcela. Eu falei para eles, sabe qual foi a resposta que eu dei? Eu falei assim, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Quem garante que eu estou falando para a Marcela é aquilo mesmo. É exatamente o que você falou aí agora. Eles falaram isso? Me perguntaram as meninas. Aí ele falou, falei, quem garante que eu falo para a Marcela? Não vai muito na onda, não, que às vezes eu estou conversando com a Marcela, tá fora do contexto, vocês não estão entendendo, tá? Mas eu estou brincando, ela entende que eu estou brincando, vocês estão achando que aquilo lá é dica, tá? E não é dica. Porque a Marcela, a gente convive direto, então ela entende quando eu estou brincando, quando eu estou, né, dando uma dica, etc. Tal. Agora, vocês assistem uma aula fora de contexto, o Zé fala muita coisa na hora, né? Então... Elas falaram isso, né? Falou, eles devem ter assistido aula. Estão assistindo as aulas do cursinho, com certeza. Fala que eu sou especial, tá? Estão assistindo pelo YouTube, né? Não presencial. Estão assistindo pelo YouTube. Falei, não, fica frio. Lá, os alunos do cursinho já passaram todos, tá tudo certo, eles não vão ter nenhum problema. Aí eles ficam mais doentes ainda. Você fica buscando eles aqui, lá, e aqui eu aqui. Não, é concorrência, Marcela, é concorrência. Fala que eu tô quente mesmo para essa prova, não quero nem saber. Não, a Marcela já passou. Falei ontem. Eu não preciso preocupar com a Marcela, não, que a vaga dela já era. Já foi, já fez a vaga, já tem a vaga, etc. E aí fica doente, são meio doentes com esses negócios. Então. É tudo igual eu, né, lá, eu acho. Não, mas é diferente, porque você já passou pela experiência do terceiro ano, eles estão passando agora, né? Nossa, então, terceiro ano é complicado. Fica muito perdido, né? Você não sabe. E outro fica desesperado para passar. Então, isso é natural. Então, vamos lá. Então, eu sei que, como ele te deu que 1 litro, tá? É a condição da CNPq, então, em 1 litro, tá? Em 22,4 litros pela CNPq, eu vou ter, então, 1 mol. Em 1 mol, eu vou ter 6,0,2 vezes 10 a 23 moléculas de gás metano. Note você que eu dei no enunciado 22,4. Podia ter dado 22,7. Toma cuidado com isso, tá? Então, pode aparecer tanto o número novo, que é 22,7, como pode aparecer também o número antigo. Isso não vai mudar. Só você ler o enunciado que você não vai cair nisso. Agora, sim, 22,4, se é a condição pré-estabelecida na CNTP, para eu ter 1 mol, que é o volume relativo a 6,02 vezes 10, 23 moléculas de metano, ele pede para 5,6 litros. Quantas moléculas eu tenho em 5,6 litros? Portanto, é só você fazer a regra de 3 simples. Em 5,6 litros, você vai ter 1,5 vezes 10 a 23 moléculas de gás metano. Então, exercício medíocre. Saindo dessa preliminar, tá? Saindo dessa condição aqui preliminar, vamos voltar lá agora na estequiometriazinha que nós falamos para vocês no início da aula. Então, vamos pegar aqui a parte de estequiometria, que é bem fácil. Aqui a gente tem que ficar saindo e entrando nesse negócio aqui de... Peraí. Deixa eu abrir por trás. É que não está aparecendo agora. Eu vou te falar, a gente tem que fazer... São tantos comandos que você tem que aplicar aqui. Deus me livre. Compartilhar. Não apareceu. Assim. Acelerar. Agora vai. Olha só. Então, nós vamos aprender aqui agora como é que a gente vai escrever essa equação, a gente vai balancear, como é que a gente vai fazer a regra de 3. Vamos lá, então. Um exercício estilo Unifenas agora, que tem uma equação balanceada aqui de química orgânica, que vocês são especialistas, né, que a Marcela salta de alegria quando ela vê química orgânica. Então, você vai ter aqui, ó... Salto mesmo. Olha só, é a parte mais fácil da química orgânica. Então, olha só,
Ele vai dizer assim, ó, há analgésicos que apresentam como um dos seus constituintes o ácido acetil salicílico, que é conhecido também como aspirina, tá? Que pode ser sintetizado através da reação representada pela equação abaixo. Então tá aí. Toma muito cuidado com isso aqui, tá? Olha só. Aqui eu tenho o acetil salicílico, ó, ele está reagindo com o anidrido acético e ele está formando aqui a aspirina e está liberando água. Se eu mudasse aqui, colocasse o ácido lático aqui, Marcelo, e perguntasse para você a forma do ácido lático aqui, ó, tá? Que é C3H6O3, se eu colocasse aqui a forma molecular C3H6O3 e perguntasse para você se o ácido lático ele tem isomeria óptica, sim ou não, o que você responderia na prova da Unifenas? Nossa, rápido assim? Pergunta curta, é conceito simples. O ácido lático apresenta isomeria destrógeno e levógeno? É C3 o quê? C3H6O. H6O. Geometria, o que você quer? Se ele apresenta geometria óptica. Óptica. Não. Então me responde outra pergunta. A luz polarizada que passa pelo composto, ela desvia ou não? Não, se ela desviasse, ela ia ter, né? Então, ela desvia, Marcelo. Então ele apresenta. Não desvia por quê? Não, ela desvia, Marcelo. Então, desvia por quê? Por causa da composição dele. Se você virar ele apresenta dois enantiômeros. Tá? Ele tem os enantiômeros invertidos dele diante do espelho. Peraí, C3H6. Ó. O3. Ah, O3. O3. Então você tem que tomar cuidado com esse negócio, tá? Ah, verdade. Se vira no espelho, dá mesmo. Fica invertido. Aí você pode ter. Aí você tem um carbono quiral aí no meio, entende? Tem um carbono assimétrico. Então, tem que tomar cuidado com esses detalhezinhos aí, tá? Quiralidade, carbono quiral, etc. Tal. Então, somente com carbono quiral que eu posso ter isomeria óptica? Não, Marcelo. Tem algumas situações que eu mostrei para vocês na aula passada, você pode ter nitrogênio e fósforo, tá? E não ter o carbono quiral, e você pode ter a formação de enantiômeros, tá? Ué, mas eu não podia. Não, eu falei na aula passada, mostrei para vocês ainda. Composto com nitrogênio e fósforo. Agora, outra coisa, que é exceção, mostrei as exceções para vocês. Outra coisa também, que eu vou perguntar aqui agora, em termos de isomeria óptica, tá? Óptico, ruim. A partir do ácido lático, como é que eu obtenho um racemato ou uma mistura racênica? Nossa, gente, responde aí, eu não sei, não. O que acontece quando é mistura racênica? 50% da mistura da luz polarizada, ela dobra para a direita e 50% ela dobra para a esquerda. Então, a metade da mistura, ela forma uma estrutura levógena e a outra metade, dextrógena. Aí elas se anulam. Aí são o quê? Enantiômeros inativos. Cuidado, hein? Essas questões que envolvem óptica aí não é tão fácil, não. Ó, na hora de perguntar os detalhes, na hora de VOF, etc. Tal. Então, vamos lá. Então, aqui ele te deu já a equação balanceada. Então, as duas primeiras etapas aqui da estequiometria nós já fizemos. Colocamos a equação e a equação aqui ela está balanceada. Beleza. Ele vai dizer assim, ó, se misturarmos 1,38 gramas de ácido salicílico com excesso de anidrido acético, a massa de aspirina obtida em gramas será de... Então, presta atenção aqui. A primeira coisa que eu tenho aqui, ó, eu tenho que saber aqui, ó,
o ácido salicílico. Qual que é a massa molar dele? Tá? Então, a relação que eu tenho aqui, ó, é o ácido salicílico e a produção de aspirina. Então, para cada 2 ácidos salicílicos, que é o AAS, ácido acetil salicílico, eu vou produzir 2 aspirinas. Tá? Então, eu tenho que multiplicar aqui para eu saber essa massa. Ó. Eu tenho, então, 2 vezes 7, 14, 2 vezes 6, 12 hidrogênios, 14 carbonos, 12 hidrogênios e 6 oxigênios. Tá? Formando aqui, 18 carbonos, 16 hidrogênios e 8 oxigênios. Tá? Então, eu tenho que descobrir, para essa massa molar aqui, se misturarmos 1,38 gramas dessa massa aqui, quanto que eu vou obter de aspirina? Então, nessa reação eu tenho que saber quanto que essa massa molar aqui representa, que está produzindo essa massa molar aqui. Só que aqui eu tenho que tomar cuidado, que aqui eu tenho 2 mols, então, 2 mols de ácido salicílico produzindo 2 mols de aspirina, tá? Então, vamos fazer aqui, Então, ele te deu aqui, o carbono, tá vendo? Tudo isso aqui é dado, a massa molar do carbono, do hidrogênio e do oxigênio. Nem que não dê, né? Você acaba guardando tantos exercícios que você faz aqui de estequiometria, você acaba guardando essas massas molares. Então, vamos lá. Eu vou calcular aqui a massa molar, tá? Desse composto. Lembrando, então, que ele está aqui, eu estou dobrando, 2 mols desse composto. Então, 2 mols desse composto, ele apresenta uma massa molar de 276 gramas por cada mol, ou 276 gramas, tá? 2 mols de aspirina, qual vai ser a minha massa molar, Zé? 2 mols de aspirina. Então, a massa molar para 2 mols de aspirina, olha só aqui, se eu pegar a aspirina, tá? E calcular aqui, para 1 mol de aspirina, eu teria 180 gramas. 2 mols de aspirina, eu tenho o dobro. Então, eu vou achar aqui, 360 gramas por mol. Então, o que está acontecendo? 276 gramas por mol, tá? Desse composto está produzindo, do ácido acetil salicílico, está produzindo 360 gramas de aspirina. Agora, o que ele perguntou? Ele perguntou o seguinte, para 1,38 gramas, quanto de aspirina eu vou ter? Então, X. Então, para 1,38 gramas de ácido salicílico, eu tenho a capacidade de produzir 1,8 gramas de aspirina. Tá vendo? Então, era escrever a equação e balancear, já me deu no enunciado. Então, aqui era só fazer a regrinha de 3. Lembrando que, se essa equação não tivesse balanceada, aí daria BO aqui, né? Porque está dobrando aqui o valor, e aqui está dobrando o valor, tá? Então, eu preciso dessa equação balanceada. Vamos lá, então, para o segundo exercício. Se tiver alguma dúvida, você pergunta, tá? O hipoclorito de sódio é o NaClO, certo? É uma substância comercializada em solução aquosa com o nome de água sanitária ou água de lavadeira, possuindo propriedades bactericidas e alvejantes. Esse sal é produzido a partir de cloro e soda cáustica, de acordo com a reação equacionada a seguir. Então, aqui eu tenho o gás cloro reagindo com a soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, produzindo aqui o sal, né, que é o cloreto de sódio, produzindo aqui o hipoclorito de sódio, que é essa substância conhecida como água sanitária, que boa, tá? Liberando água. Aí diz assim, determine as massas de cloro e de soda cáustica necessárias à obtenção de 1.490 gramas de hipoclorito de sódio. Tá? Então, para obter 1.490 gramas de hipoclorito de sódio, quanto que eu preciso? De cloro e de soda cáustica. Então, você vai ter que dividir esse exercício aqui em 2 etapas. Aí ele diz assim, aqui ele já facilita a vida de vocês,
Porque ele vai dizer assim, ó, empregue os seguintes valores de massa molar. Ó, o cloro, ele tem massa molar de 71 gramas por mol, e o hidróxido de sódio, ele tem massa molar de 40 gramas por mol. Enquanto que o hipoclorito de sódio tem massa molar de 74,5 gramas por mol. Então, Zé, primeira coisa que eu tenho que observar aqui, ó, essa equação já está balanceada? Então, toma cuidado, tá? Toma cuidado, porque quando você olha para essa equação, ele te deu a equação escrita, agora tem que olhar para o balanceamento dela. Então, vamos lá, vamos balancear aqui os metais primeiro, ó, seguindo aquela regra do macho, né? Metais a metais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Sódio é um metal. Olha um problema, eu tenho um sódio aqui e tem 2 sódios aqui, ó. Já vi um problema. Tá? Então, se eu tenho 2 aqui, então eu tenho que colocar 2 aqui, ó. 2 sódios de cá. Nossa, Zé, é verdade, hein? É. Olha o metal agora. Tem 2 cloros aqui. Tem um cloro aqui e outro cloro aqui. Tem 2 cloros de cá. Verdade, Zé? Então, você colocou 2 aqui, ó. Eu fiquei com 2 oxigênios e 2 hidrogênios. Aqui eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 oxigênios. Ah, então só colocar o 2 aqui, Zé, fica balanceado? Isso. Só colocar o 2 ali fica balanceado. Agora, se você esquecer de balancear aqui, você erra todo o exercício. Tá? Então, vamos fazer aqui, separado. Olha só. O cloro, ele está reagindo com quem? Ele está reagindo com a soda cáustica. Só que quando ele reage com a soda cáustica, ele está produzindo aqui, ó, água sanitária, tá? Que é o hipoclorito de sódio. Então, o que está acontecendo aqui, Zé? O gás cloro está produzindo hipoclorito. Agora, presta atenção, Zé. Quanto que é a massa do gás cloro? Então, o gás cloro, ó, ele tem massa molar de 71 gramas por mol. Então, vou pegar aqui, ó. 71 gramas por mol, tá? Está reagindo com quem, Zé? Com 2 mols de quem? 2 mols de hidróxido de sódio. Só que 71 gramas está produzindo quanto de hipoclorito aqui, Zé? Ah, está produzindo, ó, se eu fizer a massa molecular de hipoclorito, que ele já me deu, não preciso, ele te deu que hipoclorito é 74,5. Então, ó, 1 mol está produzindo, então, o Cl2, 71 gramas, está produzindo 74,5 gramas de hipoclorito. Só que ele quer saber o seguinte, para 1.490 gramas, quanto que ele precisa de hipoclorito, de cloro, para produzir 1.490 gramas de hipoclorito? Então, X. Então, aqui eu fiz, ó, multipliquei em X, e eu vou achar o valor aqui, ó. Eu preciso de 1.420 gramas de cloro para eu produzir 1.490 gramas de hipoclorito. Nossa, Zé, então isso aí é facinho, né? É. Só que ele pediu do cloro e pediu também da soda cáustica. Zé, Oi, tem uma dúvida. pode falar. O Cl2 do produto, do reagente ali, ele produz o NaClO do produto, né? Você tem uma reação aqui de substituição, né, Marcelo? Então, ó, esse Na aqui funde-se a parte do cloro, tá vendo? A um cloro, só que aí sobra um cloro aqui, né? Esse cloro que sobra, ele vai fundir-se a esse oxigênio aqui, ó. Aí vai formar o hipoclorito de cal, tá? E como eu tenho 2 Na, um Na vem para esse cloro e esse outro Na vem para o hipoclorito. Aí no final você tem a desidratação e a formação da água. Mas aqui, assim, a reação em si, você não precisa saber fazer essa reação. Essa reação normalmente ela é dada. Você precisa só identificar os elementos que compõem a reação, que estão reagindo para o cálculo estequiométrico. Então, tá? eu vou relacionar o primeiro termo, que no caso é o Cl2, com o segundo termo do produto, né? Que no caso é o NaClO. Porque ele pediu isso no enunciado. Ó, determine as massas de cloro e soda cáustica necessárias para obter
1.490 gramas de hipoclorito de sódio. Ele te pediu isso. Ele quer saber quanto que eu preciso de cloro para eu produzir 1.490 gramas de hipoclorito e quantos que eu preciso de soda cáustica para eu produzir 1.490 gramas de hipoclorito. Então, isso ele está pedindo no enunciado. Ele podia pedir também para eu produzir o NaCl, mas ele optou por pedir o hipoclorito. Tá. Então, eu estou só seguindo aqui o que ele está estabelecendo no enunciado. Então, nós achamos que, para o cloro, eu preciso de 1.420 gramas para eu produzir 1.490 gramas de soda cáustica. E no caso aqui, ó, quanto que eu preciso... para eu produzir o hipoclorito, aliás. Agora, quanto que eu preciso de soda cáustica para eu produzir aqui, ó, 1.490 gramas de hipoclorito? Então, facinho. Só que aqui, se não tivesse sido feito, tá, o balanceamento, eu ia entrar com o valor de 1 NaOH. Mas, na verdade, eu tenho 2 aqui, ó. Porque eu tenho 2 sódios aqui, tem 2 sódios aqui, ó. Então, feito o balanceamento, eu tenho 2 NaOH. Quanto que eu preciso para eu produzir o hipoclorito? Então, a cada 80 gramas, aqui no enunciado ele me deu que o NaOH tem 40 gramas por mol. Então, se eu tenho 2, eu tenho 80 gramas, tá? Que está produzindo 74,5 gramas de hipoclorito. Então, ó, Y para 1.490 gramas. Então, em 1.490 gramas, que é aquilo que ele está pedindo aqui no enunciado, ó, de hipoclorito, quanto de soda cáustica eu preciso em gramas? Então, aqui, ó, multipliquei em X. Então, esse aqui eu vou achar o valor. Eu preciso de 1.600 gramas de soda cáustica para eu produzir 1.490 gramas de hipoclorito. Tá? Então, respondendo aquilo que ele pediu no enunciado. Eu preciso de 1.420 gramas de cloro e 1.600 gramas de soda cáustica para eu produzir 1.490 gramas de hipoclorito. Mas eu falo assim, mas é fácil isso, né? É. Só que a estequiometria é igual a física, igual a matemática. Você tem que ler com atenção e retirando os dados, tá? E principalmente observar o que é pedido naquilo que ele está questionando na questão. O que ele está te perguntando. Então, o fundamental é isso. Bota no enunciado para mim. Vamos fazer mais um aqui, o último. Depois a gente termina os Volta demais. no outro, fazer favor. Subir? Voltar no outro, no enunciado. Aí, ó, tirar print. Obrigada. Vamos fazer mais só esse aqui, ó. Depois a gente termina na quinta-feira. Eu nem sabia que isso que era estequiometria. Isso aqui é muito fácil, né? Aquela primeira parte lá do mol, isso aqui, basicamente, a estequiometria, ela se resume nisso. Aí vai Que dizer... reação de combustão? Que é reação de combustão? Aí já é termoquímica, né? Aí é reação de queima. Combustão e queima. Aí dentro da estequiometria, você tem algumas reações de termoquímica, de combustão, de queima, etc. tal, para você calcular a proporção. Pode acontecer também, tá? A gente vai ver aqui agora. Não, aqui, inclusive, tem uma reação de combustão. Reação de combustão, Marcelo, por exemplo, a respiração celular é uma reação de combustão. É aquela reação que ocorre na presença de oxigênio, tá? Aí você tem lá glicose mais oxigênio, formando CO2 e água, é uma reação de combustão. Por quê? A glicose está sendo queimada na presença de oxigênio. Qualquer produto que você pegar na presença de oxigênio é uma reação de combustão. Está ocorrendo a queima do produto. Mas tudo é desse jeito que faz. O cálculo basicamente é o mesmo, não muda. Só que aí você tem as leis ponderais, você tem a lei de Lavoisier, lei de Proust, com relação à massa, que o ambiente tem que ficar fechado. Se você tem 50 de reagente, você vai ter que produzir 50 de produto em ambiente fechado, porque se você tiver liberação de um gás, esse gás ele pode sair, né? Ele pode se esvair para a atmosfera. Então, por isso tem que ser um ambiente fechado para você manter a mesma concentração de produto em relação à concentração de reagente, tá? Tá. Mas vamos ver aqui, diz assim, ó, Houston, nós temos um problema, we have a problem.
Ao enviar essa mensagem, em 13 de abril de 1970, o comandante da missão espacial Apollo 13, Jim Lovell, sabia: a vida de seus companheiros e a sua própria estavam em perigo. Um dos tanques de oxigênio da nave explodira. Uma substância, que é o superperóxido de potássio, que é o K2O4, poderia ser utilizada para absorver o CO2 e, ao mesmo tempo, restaurar o oxigênio na nave. Aí vai dizer assim: calcule, segundo a equação, aí você tem aqui, ó, a equação do peróxido de potássio, ó, K2O4, reagindo com CO2, produzindo carbonato de potássio, que é um sal, e liberando o oxigênio. Obviamente, aqui os dois passos iniciais da estequiometria já está aqui definido, já está aqui resolvido, que é você escrever a equação e você realizar aqui o balanceamento. A equação já está balanceada, já está com 3 meios de oxigênio. Aí diz assim: segundo a equação, calcule a massa em quilogramas de peróxido de potássio necessária para consumir todo o CO2 exalado por um tripulante durante 72 horas, se, em média, uma pessoa exala 1 quilo de CO2 por dia. Ah, Zé, então aqui ele te deu, tá? A massa molar dos elementos químicos: 16 gramas por mol, 12 gramas por mol, e o potássio, 39 gramas por mol. O que eu vou ter que fazer aqui? Bom, ele quer que você calcule quanto de superperóxido que você vai utilizar para consumir o CO2 exalado. E ele te diz uma informação adicional: em 3 dias, em média, uma pessoa consome 1 quilo de CO2 por dia, tá? Então, durante 72 horas, em média, uma pessoa exala 1 quilo. Ele quer saber para 3 dias, sendo que um dia um tripulante ele exala 1 quilo de CO2. Ele quer saber, então, o necessário para 3 dias, ou seja, para 72 horas. Então, a princípio aqui, óbvio, regra de 3 simples, né? 1 quilo por dia, 3 dias eu tenho 3 quilos. Beleza. Então, quem que está reagindo com quem aqui, ó? É o superperóxido que está diminuindo o teor de CO2 no interior da nave. E como ele está diminuindo o teor de CO2, tá? Para que ele está fazendo isso? Para permitir que a população continue respirando o oxigênio, tá? Depois dessa explosão que houve. Então, aqui eu coloquei a equação fundamental que ele colocou no enunciado do exercício. Eu tenho o superperóxido, eu tenho o CO2, eu tenho aqui a formação do carbonato de potássio e tenho a liberação aqui do oxigênio, 3 meios de oxigênio. Beleza. Olhando para o superperóxido, eu tenho 2 potássios e 4 oxigênios. Então, eu venho aqui, calculo a massa molecular dele, tá? A massa molecular do superperóxido é 142 gramas por mol. E o CO2 que vai reagir com o superperóxido, então aqui o cálculo estequiométrico ele está direcionado para o superperóxido em relação à proporção do CO2. Por quê? Segundo o enunciado, é o superperóxido que vai retirar CO2. Aí você vai pegar aqui, ó, o CO2 eu tenho então a massa molecular dele é 44 gramas. Então aqui está 1 mol para 1 mol, né? Então 1 mol de superperóxido está reagindo com 1 mol de CO2. Ou seja, 142 gramas por mol de superperóxido está reagindo com 44 gramas por mol de CO2. Ah, Zé, eu preciso saber quanto que eu quero retirar em 3 dias de CO2. Em 3 dias eu quero retirar do ambiente 3 quilos. Tá? Então, para 3 quilos, ou aqui você coloca direto, 3.000 gramas, eu preciso de qual valor, Zé? Aí você vai achar um valor aqui, regra de 3, vai multiplicar aqui em X, tá? Você vai achar um valor de 9.680 gramas. Eu já passei para aquilo aqui,
9,68 quilos. Então, para eu retirar 3 quilos de CO2 que está presente no ambiente da nave, eu preciso de 9,680 quilogramas de superperóxido, tá? Então, é a quantidade exata ou a quantidade estequiométrica exata de superperóxido que eu preciso para eu retirar, tá? 3 quilos de CO2 daquele ambiente da nave espacial, tá? Depois que um dos tanques de oxigênio da nave explodiu e você teve, então, uma redução do CO2, uma redução do oxigênio, um aumento do CO2 no interior da nave, você vai utilizar esse artifício de usar esse óxido aqui, que a gente chama de superperóxido, tá? Para você aniquilar o CO2 e liberar mais oxigênio para a população que estava nessa nave aí em 13 de abril de 1970, tá? É um exercício básico de estequiometria. Estequiometria, já falei para vocês mais de uma vez, desde o semestre passado, é uma matéria que cai no prova de vocês e não tem como vocês fugirem dessa matéria, tá? Então, agora a gente vai fazer uma pausazinha. Espera aí, deixa eu tirar a print disso. Vou fazer uma pausa para a gente... Você quer tirar do quê? Do enunciado? Já tirei, já. Tá. Eu acho muito difícil estequiometria. Não é difícil, não. Você lendo o exercício, colocando os dados, você colocando a equação química, não tem nada difícil, não. É só tirar a massa, né? Exatamente. Você tem que refazer os exercícios depois, em casa, para ver se surgem dúvidas, tá? E tem que treinar. Estequiometria é igual probleminha de matemática. Você tem que treinar, para que você fique... A diferença é que a matemática, às vezes, você tem uma fórmula para usar. A estequiometria, você tem que montar uma forma personificada para aquela determinada questão. Então, esse que talvez seja um probleminha, né? Cada questão, às vezes, exige um raciocínio um pouquinho diferente, que é dentro do probleminha proposto na estequiometria. Então, daqui a pouco eu volto com vocês, daqui uns 20 minutos eu volto. Aí a gente vai ver um pouco de genética também, tá? Tá. Beleza, então, Zé. Falou. Tchau.